você tá falando do conflito de geração. De gerações. Então, assim, eu acredito que nós, mais velhos, e nós que fomos educados por pais mais conservadores, a gente está se abrindo. Sociedade mais conservadora. A gente está aprendendo, a gente está se abrindo, mas eu acho que é um direito também das pessoas respeitarem. Por que não concordar em discordar, entendeu? A gente pode ter opiniões diferentes, eu, Cartolano, mas tudo bem. Então, assim, tudo é muito enfatizado, tudo é muito polemizado, tudo é muito... E eu não acho que o Caio Castro, por exemplo, ou a Rafa, são preconceituosos, ou são homofóbicos, ou são... Eu acho que eles realmente foram educados de uma outra maneira. Então, eu acho que assim como o LGBT, YH, não sei, querem o respeito, eu acredito que eles têm que ser mais compreensivos com aqueles que hoje ainda não entendem direito, estão se abrindo pra isso. E é difícil quando a gente vai educar filhos falar disso, sabia? Então, eu vou falar pra todo o pessoal do LGBT, é muito difícil educar filhos e falar assim, o que eu vou falar pro meu filho? Como falar? Porque, né, a gente vem de um conceito, a gente não sabe lidar. Então, tem que ter respeito e compreensão e não massacre, não cancelamento. Acho que não é por força, não é por poder, mas é por diálogo, por conversa, por respeito. É assim que a gente vai chegar num mundo sem homofobia e também sem tantas discussões, cancelamento. Eu não sei se vocês estão sabendo, se vocês estão ligados no que está acontecendo, mas o mês da visibilidade LGBTQIA+, e todo esse mês no caso, ou toda vez que tiver qualquer data de qualquer coisa que possa se criar algum tipo de polêmica ou algum tipo de frase que não deveria existir, seja nesse dia ou de qualquer outro, vai existir. É isso, tá? A gente tem que começar a aceitar que é um país cheio de gente que tem pouca coisa pra fazer ao vivo na televisão, pouca notícia, sabe? Nem tem 400 mil pessoas morrendo pra gente buscar 400 mil vidas pra gente conversar sobre isso. Não tem isso. Então, por não ter essas 400 mil pessoas que morreram, que não tem história nenhuma pra contar, não tem nada pra se falar, a Patrícia Bravanel, por exemplo, e o Caio Castro também, mas o Caio Castro é um assunto desse vídeo, mas um pouquinho depois, só para tentar separar exatamente, a Patrícia Bravanel resolveu fazer esse comentário aí que vocês viram agora há pouco, antes de eu começar a falar, antes de eu interromper, antes de eu entrar nesse meu vídeo do meu canal e tirar as pessoas do meu próprio vídeo, porque é assim que funciona. Ela achou que seria de bom tom, adoro essa frase, colocar esse tipo de comentário nesse tipo de mês. O que eu posso falar além disso? Eu preciso já avisar antes de qualquer coisa, além de pedir like para se inscrever, para compartilhar o vídeo, porque eu tô voltando e o algoritmo estranha um pouquinho. Além de tudo isso, eu preciso dizer que o meu objetivo aqui não é ocupar o espaço de alguém que deveria e provavelmente está falando sobre isso na internet. Então, tá cheio de gente falando sobre isso e que está no lugar de fala. O meu objetivo aqui não é entrar na mesma linha de raciocínio, no mesmo caminho. Então, assim, se vocês estão esperando um tipo de abordagem específica sobre esse assunto, eu recomendo de verdade que vocês busquem as pessoas que estão falando sobre isso, e são essas pessoas que vocês têm que escutar a opinião sobre isso, tá? O meu objetivo aqui é só tentar entender por que desse tipo de comentário. A própria Patrícia Bravanel, ela sabe, não é a primeira vez que ela faz um tipo de comentário, e especialmente sobre esse assunto, tá? Qualquer assunto que envolva preconceito, é impressionante como a Patrícia Bravanel usa o espaço do SBT, que é o Sistema Brasileiro de Televisão, né? Eu acho que o nome, inclusive, é apropriadíssimo para esse tipo de trecho de vídeo. O Sistema Brasileiro de Televisão normalmente é usado pela Patrícia Bravanel para dizer que a gente precisa começar a tolerar quem é intolerante, tá? Essas são as frases que a Patrícia normalmente usa, de que a gente tem que entender. A gente precisa entender que tem gente que não gosta, que tem gente que não suporta, que tem gente que não quer, e a gente tem que respeitar também. Normalmente, esse é o tipo de comentário. Eu não vou fazer um grande compilado de todos os momentos que a Patrícia Bravanel falou besteira. Primeiro, porque eu não quero fazer tipo um dossiê da Patrícia Bravanel. Segundo, que eu não tô com saco para fazer um dossiê sobre Patrícia Bravanel. Terceiro, porque eu não vou acordar em nenhum dia do meu ano, dos poucos 6 meses que ainda me resta, para fazer dossiê sobre Patrícia Bravanel ou qualquer uma pessoa da família Bravanel. Não é esse o meu objetivo, mas me deixa um pouco curioso como o foco do SBT continua sendo sempre o mesmo. O que eu quero dizer com isso? Existem outros momentos, existem ou vão existir, eu ainda não sei exatamente o que vai acontecer ou o que já aconteceu nesse país. Eu realmente estou bem perdido com o rumo que a gente tomou, mas o SBT, e esse é o foco do SBT, e eles nunca esconderam, é sempre ser aquele segundo lugar fixo
e ponto final. E o SBT sempre mira neste segundo lugar. E por incrível que pareça, atualmente o segundo lugar nesse Brasil é o público conservador. Atualmente o segundo lugar desse país normalmente vai ser a emissora ou a televisão que focar nesse público que não está satisfeito com a Rede Globo. Poderia ser há pouco tempo atrás, 2013/14/15, as pessoas que estariam cansadas da Globo seriam outro espectro político. Agora não. Agora a gente tem uma outra vibe, um outro aroma, uma outra fumaça, um pouco mais assustadora, eu diria bem mais assustadora em 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 e nascendo lá em 2016, que esse é o foco de algumas emissoras. É esse público, é o público que está se sentindo incomodado com absolutamente tudo, que não se sente representado apesar de sempre ter sido representado em todos os momentos da história dessa humanidade meio escrota que a gente tem. Então, não existe em nenhum momento que o SBT diga ou que ele tenha escondido que o foco dele é esse. Eles querem ser o segundo lugar. E se eles tiverem que colar cada vez mais com o alinhamento da Record, por exemplo, que é uma emissora... eu acho que todo mundo sabe aqui, a Record não faz questão nenhuma de esconder que é uma emissora cristã, né? Que tem lá os seus momentos, os seus programas de culto, de igreja e novelas bíblicas e programas bíblicos que não são cultos, mas parece, enfim... Essa é a Record. O SBT não vai tomar esse caminho, primeiro porque o Silvio Santos não é pastor, segundo porque o Silvio Santos não acredita nesse monte de coisa, de religião, ou sei lá qual seja. Ele tem a religião dele, a mulher dele também tem uma religião que é diferente da dele, que é mais alinhada com a da Record. Então temos todos esses fatores. Mas o objetivo do SBT sempre foi, nessa história curta desse país e nessa história curta do sistema brasileiro de televisão, é agradar quem tá lá, quem é o presidente ou quem está sentado na cadeira que manda no final do dia nesse país todo. Então, Silvio Santos ou SBT, ou enquanto o SBT tiver Silvio Santos como uma cara de um ser humano ali vivo, vai ser isso que o SBT vai fazer. Não se surpreendam das escolhas escrotas que o programa ou que o canal SBT vai fazer, porque eles sempre vão escolher o caminho que vai favorecer o segundo lugar para eles. Não interessa se nós estamos falando de um país vivendo uma ditadura. O SBT vai fazer de conta que não tá nada acontecendo porque eles querem o segundo lugar. Não interessa se a gente tá falando de pautas que a gente deveria estar todo mundo já num consenso de que, sabe, bora mano, bora, vamos, 2021, não dá pra ficar parando, não dá pra ficar voltando pra buscar uma galera. Se vocês ficarem pra trás, se tem um pessoal aí que não quer continuar andando pra frente, no caso, né? Porque tem gente que quer andar pra trás ou pior pra direita, sei lá, escolha o teu caminho, assim... Faça o que você quiser, mas não dá mais tempo da gente ficar parando pra ficar puxando, pra ficar carregando, pra ficar ajudando. Não dá mais, só não dá mais tempo. E o SBT é o típico canal que ele vai continuar empacando o caminho ou uma evolução que a gente precisa fazer. Então, o que a gente pode fazer é lavar nossas mãos sobre o SBT e deixar que o tempo se encarregue desse canal que vive mirando o segundo lugar, fazendo coisas inclusive bem escrotas, mas que com o passar do tempo, vocês podem ter certeza, ou eles vão ter que mudar e aceitar toda essa evolução, ou eles não vão ser nem segundo, nem terceiro, nem quarto, nem quinto lugar, porque boa parte do que o SBT ainda gira em torno de Silvio Santos. Então, o que eu posso dizer para consolar, se é que tem como consolar, é que isso tem dias contados. SBT tem dias contados se continuar nesse tipo de posição. Dias contados com muitos anos, tá, gente? Muitos longos e longos anos. Agora, Caio Castro falando sobre isso, e a gente faz o link, Patrícia Bravanel, frases totalmente inadequadas em datas que não deveriam ter. Caio Castro, ele não me parece ser uma pessoa escrota, ele não me parece ser o tipo de pessoa que faria esse tipo de comentário. Veja só, ele fez. Ele realmente não me parecia ser o tipo de pessoa que se posicionaria desta maneira, pelo pouco que eu vi, pelos poucos relacionamentos que eu vi
que ele tem com outras pessoas, que eu também sei o posicionamento político, e por todas as vezes que eu vi ele falando fora do script, fora do roteiro, fora da entrevista com vários cuts, com pergunta e resposta, que parece sempre a mesma pergunta, porque já sabe qual é a resposta que vai ter. Nessas conversas informais que eu vi do Caio Castro, não me parecia ser isso. E eu até eu entendo de verdade, não esse tipo de comentário, mas o comentário que tem como objetivo tentar fazer o meio campo, tentar amenizar, tentar jogar um pouco lá e um pouco cá para trazer aquela galera que a gente sabe que a gente tá perdendo pra cá, para que consiga ter um papo de abrir cabeça, sabe? De tentar mostrar que não é bem assim, de que é mais ignorância. E, inclusive, essa é a chave pra felicidade, tá? Ser ignorante. Então, às vezes a gente fica tentando... A gente sabe que você é um ser humano muito feliz, mas a gente sabe também que você só é feliz porque você é só ignorante. Então, vamos tentar entender o que tá acontecendo, deixar de ser um pouco burro e vamos ser um pouco mais infeliz também, porque precisa disso. Precisa ser um pouco infeliz, porque seres humanos só felizes parece que vão aí destruindo tudo que passam porque eles só querem saber da felicidade deles e da família tradicional deles. O Caio Castro aí já fica um pouco mais difícil, eu não sei o que aconteceu, eu não sei que é aquele... Qual é o objetivo, se é só ser ofensivo com boa parte de quem segue ele e com boa parte de quem não segue ele. Eu não sei qual é o objetivo, o SBT eu consigo entender, eles ganham dinheiro. Quem vai transmitir Copa América vai ser o SBT. O Silvio Santos não é, segredo pra ninguém que está extremamente colado com Jair Bolsonaro, vou repetir, como o Silvio Santos já teve com todos os outros governos que já tiveram nesse país em 2022. Se mudar, o Silvio Santos, se ainda estiver vivo, não que eu deseje a morte dele, mas, realista, 90 anos... A qualquer momento pode-se ir. Assim, ele vai mudar. Se tiver o Lula, se tiver Ciro Gomes, se tiver o Daciolo, ele vai sentar no colo de qualquer um desses, vai fazer um carinho e vai dizer o que vocês querem do meu canal. É isso que vai acontecer. Caio Castro, ele não ganha nada a não ser parecer um babaca, parecer uma pessoa meio escrota, que eu não tinha esse tipo de imagem dele e que eu tenho certeza que muita gente também não tinha esse tipo de imagem dele. E que agora tem. Porque ele quer fazer meio campo com meia dúzia de amigo dele, meia dúzia de parente dele, que acha que tem o direito de não tolerar outro ser humano. Sei lá, como disse outros raciocínios aí que tiveram pela internet, essa frase, se a gente mudasse algumas coisas, não seria aceitável. Se a gente chegasse ali e começasse a falar, não, gente... Eu super amo pretos, mas eu tenho que respeitar quem não suporta, quem não quer conviver, quem não respeita, quem não aceita, quem não... Qualquer outra coisa que se colocasse nessa frase, nessas mesmas frases, seria, o absurdo dos absurdos, de novo, pro mínimo ético-moral que a gente deveria ter. Nesse caso, nesse assunto, nesse mês, nessas frases... Me parece que é só um monte de gente querendo continuar a ser escrota. Porque é só um monte de gente que sabe que ofende falando isso, que sabe o que tá falando, que sabe a ofensa que tá fazendo, mas também sabe que falando dessa maneira não tem consequência nenhuma. Não tem consequência nenhuma, eu digo jurídica. Não tem consequência nenhuma no sentido de criar polêmicas que destruam uma carreira. Porque vai terminar no dia, hoje, com gente dizendo, é só a opinião dele. Vocês viram o que passou no De Férias com Ex? É isso, esse vai ser o diálogo. Sabem que esse tipo de frase termina com esse tipo de conclusão. De que, gente, mas é só a opinião do Caio Castro. É só a opinião da Patrícia Bravanel. E o foco não é a opinião do Caio Castro ou a opinião da Patrícia Bravanel. Eu, particularmente, tô cagando para a opinião dos dois sobre qualquer coisa do país. A minha preocupação é o impacto dessa frase, que eles sabem como eles têm que falar para permitir que uma coisa que não deveria existir continue existindo.
É isso que me preocupa.